internet e eleições. Estudantes da Universidade Católica de Brasília participam de debate. Reforma política. Movimentos sociais se unem no plebiscito popular para exigir mudanças. Ruas sujas, vias interrompidas, faixas por todos os lados. Material eleitoral é tema divergente entre a população. Frustração. Jovens da chamada geração Y sofrem por ansiedade ao encarar desafios acima dos seus limites. Esse é o Jornal Universitário. Bom dia! Muitos eventos têm buscado se adaptar à popularização da rede mundial de computadores. Esse é o caso das eleições que acontece este ano no Brasil. Para analisar como os candidatos e eleitores brasileiros estão usando esses espaços virtuais e suas tecnologias, estudantes da Universidade Católica de Brasília organizaram um debate com especialistas. O evento aconteceu no auditório do Bloco M, em Taguatinga. Ele foi organizado pelas professoras Cosete Castro e Hélida Borges, da disciplina de Jornalismo e Convergência. O objetivo dessa atividade é discutir, debater sobre as eleições e a internet. Ela surgiu em decorrência de uma discussão em sala de aula sobre esse assunto, por causa da proximidade do plebiscito para uma nova constituinte. Então a professora Cosete Castro decidiu trazer alguns palestrantes para que se pudesse debater o assunto de forma mais ampla. Estiveram presentes na mesa de debate o jornalista da Câmara dos Deputados, Laurey Cerqueira, o professor de jornalismo político da UCB, Hugo Studart, e os mestrandos em comunicação pela Católica de Brasília, Rafael Irerê e Fernanda Beirão. Eu acho que não tem como formar qualquer curso de comunicação hoje sem passar por esse tema das mídias sociais. É o futuro, aliás, não é o futuro, é o presente já. É como a comunicação se dá agora. Antes do evento, os alunos foram incentivados a pesquisarem sobre o tema. De acordo com a estudante Isabela Vieira, o debate acontece num período bastante apropriado. Eu vejo que muitos estudantes daqui, da Católica, não estão muito por dentro desses dois assuntos. Então, usar a rede social para falar sobre política, para mim é uma coisa fascinante e incrível. O GDF determinou a implantação da coleta seletiva solidária no Distrito Federal. A iniciativa consiste na doação de resíduos recicláveis a cooperativas e associações de catadores. A medida foi publicada no Diário Oficial e entra em vigor em 60 dias. Brasileiros insatisfeitos com casos de corrupção e falta de compromisso de políticos pedem uma reforma na Constituição. Este movimento é crescente em todo o país. O objetivo do plebiscito é coletar assinaturas para propor ao Congresso Nacional a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Organizado pela Plenária Nacional dos Movimentos Sociais, a consulta popular quer trazer para o debate, além da reforma política, os temas que foram para as ruas em junho e julho de 2013. Proposto pelo governo federal no ano passado e atacado pelo Congresso e pela Câmara, o plebiscito é agora uma iniciativa de diversas organizações e movimentos sociais. O plebiscito ele foi lançado oficialmente em setembro do ano passado. Na época eram 75 organizações, hoje são mais de 400. Muitas das manifestações que ocorreram no ano passado, elas pautavam uma reforma profunda no sistema político, né? Diante de várias outras pautas que ocorreram, essa era uma das principais. E ela não foi levada em conta no Congresso, né? Algumas iniciativas existem no Congresso para a mudança da reforma política, mas ela não acontece. Porque a gente acredita que o sistema que está hoje, os que estão lá hoje no Congresso, são beneficiados pelo sistema que a gente tem. A reforma política, de acordo com os organizadores do movimento, está pautada em 3 questões. Acabar com o financiamento empresarial de campanhas eleitorais, ampliar os espaços, instrumentos, mecanismos de controle social e ainda garantir a participação ativa da população, mulheres, negros, indígenas, jovens, homoafetivos, setores populares no processo eleitoral. Em Brasília, as urnas foram disponibilizadas em diversas partes da cidade. Quem foi às urnas avaliou como positiva a iniciativa. Essa proposta de plebiscito popular, ela vem reiterar alguns processos que nós vivemos em julho passado e que agora quer se reafirmar como um processo legítimo de direito dentro do Poder Legislativo e Executivo. Então é necessário que tenhamos realmente um plebiscito, né, que de uma certa forma
representa um pouco o que foi a nossa Assembleia Nacional Constituinte, que definiu a nossa atual Constituição Federal. Na Constituinte nós temos que cada vez mais melhorar, né, o papel do Estado, de ser um Estado para a sociedade, sobretudo um Estado comprometido com os setores mais pobres da sociedade. No próximo bloco, veremos a crise da geração Y e também o que os políticos fazem com o material de campanha. Já virou regra. Em ano de eleições, as ruas ficam sujas com material da campanha dos candidatos. Apesar de ser uma prática irregular, papéis e faixas são deixados em todo lugar. Cabe ao Tribunal Regional Eleitoral a responsabilidade de fiscalizar. De 4 em 4 anos, acontece um dos maiores atos democráticos já vistos no Brasil, as eleições. Por ordem, compete ao Tribunal Regional Eleitoral fiscalizar irregularidades feitas pelo processo de campanha eleitoral. O TRE é o órgão responsável por fiscalizar irregularidades feitas por campanhas políticas. De acordo com o excelentíssimo juiz, o doutor Carlos Alberto, todo o material irregular será recolhido e apreendido, somente com a retirada depois de 48 horas pelo próprio candidato. Em termos de propaganda eleitoral, os candidatos, de acordo com a lei eleitoral e as resoluções do TSE, eles podem se utilizar dos meios de propaganda que não prejudiquem o fluxo regular de veículo, circulação de pedestres, a segurança de ciclistas, entendeu? Existem normas previstas na legislação que vedam a utilização desse meio de propaganda que causa esse tipo de prejuízo. Havendo irregularidade, o candidato é notificado para regularizar em 48 horas, né? Desde que a propaganda veiculada tenha sido entre 6 e 22 horas. De 22 horas às 6 horas do dia seguinte, ela é vedada de qualquer maneira. E não cumprindo essa determinação, o tribunal recolhe o material e encaminha um depósito do próprio Tribunal Eleitoral na área da 19ª Zona Eleitoral. Caso o candidato não fizer esta retirada, o TRE fará doações desses materiais a cooperativas de reciclagem. O TRE não divulgou ainda a listagem com os nomes das cooperativas. De acordo com a população, a opinião é bem divergente com relação ao material eleitoral. Eu acho que tem outras poluições piores do que essa, constante, e essa só temporária. O político, quando ele está fazendo isso, ele tem que ter um pouco de bom senso de pensar que ele está lidando com o material da cidade. Então, nós estamos vendo que está havendo uma poluição tanto visual, que quando você chega, como a gente pode ver, está horrível, e também quanto à questão que você vê que a maioria das vezes eles estão quebrados, a maioria das vezes o pessoal denigre. O Museu Nacional da República vai sediar a 4ª edição do Festival de Artes Integradas, Sai da Lata. O evento conta com diversas expressões culturais, como grafite, arte circense, poemas e música com shows de várias bandas da cidade. O evento será no próximo sábado e a entrada é gratuita. A geração que nasceu no mundo tomado por tecnologias digitais está em crise. Esses jovens estão acostumados a um tempo de respostas imediatas. O já, aqui e agora tem gerado ansiedade e grande frustração. A geração que nasceu com as novas tecnologias está em crise. A chamada geração Y, que trata de jovens entre os 19 e 29 anos de idade, está sofrendo com o mal do século, a ansiedade. Para esses jovens acostumados com as novas tecnologias, o que importa é o imediatismo. O problema é que, para conseguir realizar os seus objetivos, encaram desafios acima dos seus limites, assim provocando frustrações. Para a psicóloga Adriana Moreira, os motivos dessa crise são culturais e sociais. A globalização leva ao imediatismo e à necessidade de reconhecimento instantâneo. Os profissionais dessa geração são úteis na hora de encontrar soluções criativas. Com toda essa crise de incertezas, o melhor que pode ser feito é dar tempo ao tempo para que as coisas se acertem. O Jornal Universitário termina aqui. Obrigado por sua companhia.